Olá, mais uma entrevista sobre a atuação do farmacêutico na indústria. Hoje temos a Esther Messias, analista de assuntos regulatórios na Roche. Olá, Esther, tudo bem? Oi, professora, tudo ótimo. Prazer estar aqui hoje. Prazer é nosso em recebê-la. Bom, Esther, você se formou há pouco tempo, não foi? Sim, consegui me formar em fevereiro desse ano. Agora você já está como analista de regulatórios. Como foi essa trajetória, desde a sua início da graduação até agora que está contratada na indústria? Então, minha trajetória começou em 2014.2, então fiz o pré-vestibular normal, não fiz o técnico. Entrei em 2014.2. Minha primeira experiência na faculdade foi como monitora de cálculo para farmácia. Fiquei um ano com a monitoria. Logo em seguida, eu entrei para o laboratório de iniciação científica de bioquímica. Então, tive toda aquela parte de bancada, né, de análise, de artigo científico. E logo depois eu fui para a Liga Acadêmica de Ciências Forenses. E a minha última experiência, assim, puramente acadêmica foi na empresa júnior de farmácia, na Fórmula Consultoria, que foi onde, assim, eu vi que foi fundamental para eu dar aquele estalo que eu queria ir para o mercado de trabalho, que eu queria ir para a indústria em si. Então, assim, nesse tempinho aí eu fiquei focada nas atividades da faculdade. E aí, no início do ano de 2018, em fevereiro, eu comecei como estagiária na Roche, então foi a minha primeira experiência, estou lá até hoje, a primeira indústria. E aí eu comecei a corrida contra o tempo, porque ainda eu tinha os 3 estágios para cumprir e eu já estava na indústria. Então, eu fiz o estágio no postinho, fiz na farmacinha, fiz no hospital e escrevi uma TCC e consegui apresentar em novembro de 2019. E aí agora em fevereiro eu colei grau e consegui a efetivação na empresa. E agora eu comecei uma pós em assuntos regulatórios. Então, assim, foi uma corrida contra o tempo, né? Como qualquer aluno tem que se adaptar. Só que foi uma corrida planejada porque eu me formei antes do esperado, mesmo antes de ter isso de pandemia, porque eu já estava alinhando expectativas de efetivação na empresa. Então, assim, eu já tinha uma coisa planejada e eu fui correndo atrás disso. Esther, você entrou na faculdade querendo já trabalhar na área da indústria, na área industrial, ou você tinha outros planos? Eu tinha outros planos. Eu entrei com a cabeça, acho que como a maioria que eu conheci ao longo da graduação, com aquela cabeça de ser cientista, de descobrir uma grande coisa. Só que eu me peguei no momento que eu estava em laboratório, monitoria, em liga, eu participava de todos os congressos, assim, tudo eu absorvia muito. Mas eu tinha aquela necessidade de ver, e aí, como que isso acontece lá fora? Como que isso chega, né, até o paciente? Aí eu falei assim, nossa, eu quero ver como é que funciona o mercado de trabalho. E era muito a parte da teoria, né, das matérias em si. E aí eu fui para a fórmula, e na fórmula a gente tem aquela questão de relacionamento com as pessoas, como a gente contacta um cliente, como que funciona, né, mesmo no dia a dia. E aí eu me despertei, lá eu comecei a ver as áreas, ver os projetos que a gente se envolvia, e lá eu vi que eu queria assuntos regulatórios. Aí foi quando eu comecei a planejar, né, todos os meus interesses voltados para isso. Uhum. Então, no início você queria trabalhar na universidade, talvez como pesquisa, como professora, Sim, pesquisadora no sim. instituto público, quem sabe? Aham, bem isso. E aí foi moldando até assuntos regulatórios dentro da indústria. Isso. E quais foram os desafios, né? Desde o início ali na graduação e principalmente na época de processo seletivo para um estágio na indústria. Sim. É, os desafios, assim, eu digo que é para quem gosta de desafio, porque é a todo momento. Eu acho que desde o início, você conseguir conciliar, né, a graduação com o estágio e você controlar aquele anseio de você ser contratado, exige assim muito esforço para a gente gerenciar as nossas tarefas, gerenciar o nosso tempo. E eu acho que o grande primeiro assim que a gente vê é como conciliar o fato que a gente estava focado na graduação, então ser
continuar sendo, né, uma boa aluna e conseguir ser um bom profissional, porque é tudo novidade, você está entrando ali, é um mundo, assim, um universo, né? E aí tinham, assim, muitos processos seletivos, então é uma coisa que eu tenho até, assim, por mim, que eu ia fazer os processos seletivos e eu vi umas pessoas, assim, que entravam e eu não. Então, até o momento de eu falar, assim, que tem vaga para todo mundo e tem um momento para todo mundo, né? E eu ficava muito, muito ansiosa com aquilo, só que. E aí eu vi, hoje eu vejo na prática que realmente é muito perfil, a pessoa tem que ter aquele perfil, então o RH não tá ali fazendo um trabalho aleatório, né? Então tem que ter aquele perfil. E os desafios, eu acho que é quando a gente entra, a gente tem aquela questão de trabalhar sobre pressão e você saber lidar com isso. Então, você entra com uma cabeça, eu acho que a gente vai com muito isso da carga da faculdade, muito teórica. Então, eu entrei, por exemplo, achando que eu ia aprender muitas coisas, ficar assim, backup, só olhando, observando para depois aplicar. Só que a gente vê que ali a gente aprende e aplica, porque a gente está sendo provado o tempo todo, a gente está se desenvolvendo, né? Que esse é o momento do estagiário, da gente se desenvolver e errar, faz parte do processo, né? É bom que a gente erre nesse momento, porque a gente está construindo o nosso raciocínio crítico, e esse é o momento para a gente poder explorar cada detalhe, cada parte do processo. Você falou de perfil. O que seria o perfil para a área de assuntos regulatórios que você acha que você tem? Então, a questão do perfil para assuntos regulatórios, primeiro a pessoa tem que gostar muito de estudar, porque e ler, né? Ter essa paciência de sentar e ler muito, porque a todo momento a gente está se atualizando, está saindo uma nova legislação, então a gente precisa estar antenado nisso. Fora, é muito importante que a gente a gente seja analítico e crítico. Então, assim, uma coisa que eu tenho muito orgulho é de, né, ter sido aluna da FRJ, porque esse é o grande diferencial que a gente tem. Em cada matéria, em cada etapa que a gente passa, em cada estágio, isso contribui para a gente ter esse senso crítico. A gente é preparado para pensar e tomar decisões. Então, a gente tem que ser muito analítico, porque a gente vai avaliar um volume de documentações, a gente vai receber exigências, né, da autoridade sanitária, e a gente tem que conseguir interpretar, é uma documentação, né, muitas vezes com uma linguagem, né, complexa, rebuscada. Então, a gente tem que analisar aquilo a fundo, a gente tem que criticar aqueles dados para poder dar uma resposta. E fora isso, eu acredito que a gente tem que ter isso. Tudo vai sendo moldado lá dentro. Então, um perfil assim de liderança, porque eu acho que a gente tem que ser muito proativo, porque a questão a gente tem que saber comunicar com muita clareza e muita segurança, mesmo no início, porque é uma área que a gente tem muita responsabilidade, né? Então a gente vai, praticamente tudo vem para a gente tem que dizer o impacto regulatório daquilo, então a gente tem que ter muita clareza, né? E passar aquela informação com muita segurança. E, e essa é a chave, assim, na maneira de a gente saber se comunicar e ser proativo, assim, não ficar esperando alguma coisa acontecer, porque os prazos estão aí, eles são curtos e são inesperados, né? Aparecem a qualquer momento. Então, agora falando especificamente sobre a área de regulatórios dentro da Roche, né, e dentro da indústria farmacêutica como um todo, qual é a função dessa área? Bom, eu digo que a gente atua, assim, durante todo o ciclo de vida do produto, no sentido de atualização e manutenção da documentação. Então, a gente atua muito na questão de avaliação do impacto regulatório. Então, o que é a avaliação do impacto regulatório? Então, assim, a gente tem contato com todas as áreas da fábrica, e isso pensando em Rocha e Rio, que os escritórios estão na fábrica. Eu acho que isso assim, uma vantagem muito boa, você estar ali pertinho de tudo acontecendo. Então, por exemplo, a produção quer fazer uma mudança de equipamento. Regulatórios têm que avaliar qual é o impacto
dessa mudança. Então, eu tenho que são impactos diferentes para a autoridade sanitária. Tem coisas que a autoridade sanitária precisa dar uma aprovação prévia, outras a gente pode fazer isso a notificar. Então, a gente às vezes não chega tão claro, né, por não ser ali da área técnica em si, a gente não entende muito bem. Então, a gente pode ir lá na produção, ver o que está acontecendo e consegue avaliar com maior clareza. Então, assim, são mudanças, né, de pós-registro que acontece a todo momento, porque o mundo, né, tá mudando, tem novas tecnologias, tem inovação. Então, assim, a ciência muda a todo momento e a gente está sempre melhorando alguma coisa. E para melhorar, a gente precisa sempre da aprovação ou da notificação da autoridade sanitária. Então, a gente faz essa avaliação do impacto regulatório. Quando a gente fala de renovação de registro, a gente sabe pela lei que o produto precisa ter ali o registro na Anvisa, né? A gente pensando em Brasil. Então, eu preciso saber quais são as documentações que eu tenho que providenciar para que eu consiga, o meu registro, consiga manter a renovação desse registro. Então, não é só pegar documento, olhar e enviar. Então, assim, mais uma vez vem aquele senso crítico. Então, eu vou ver documento de especificação, de método, eu vou ver estabilidade, eu vou preparar uma estabilidade, vou ver como que funcionam ali os testes. Então, assim, a gente tem contato a todo momento com tudo que acontece na fábrica. É só a gente ter esse olhar apurado para não ser só um documento. Então, é muito bacana que a gente acaba aprendendo muito nisso. Vocês estão com todas as informações, né? Todos os registros, todos os detalhes. Então, se você conseguir observar aquilo como realmente é um processo de produção, é uma análise de controle de qualidade, você Sim. consegue ter uma visão bem global, verdade. Interessante. Sim, eu acho isso assim incrível, que eu fico, nossa, eu tô vendo tudo, assim, eu vejo tudo, cada partezinha, né? Então parece que a gente aprende um pouquinho de tudo, e claro que a gente tem interação maior com algumas áreas. Eu tenho, por exemplo, muita interação com controle de qualidade, a parte de suporte analítico, então quando a gente estava trabalhando lá, né, presencialmente, eu ficava direto lá no laboratório. Quando eu falei assim, nossa, eu tô aqui estagiária dos dois setores, porque eu pedia para aprender, eu não queria só fazer o documento, eu queria entender aquele teste. E aí depois eu via na faculdade e as coisas se complementavam, sabe? Então era uma oportunidade, eu aproveitava todas as oportunidades. Além disso, tem a parte da elaboração do HNP, né, que é o histórico de mudança do produto, que são relatórios anuais, tem também o RPP, todas as questões de documentação. E duas coisas muito fortes que a gente tem são reuniões com as principais entidades para a gente poder falar desse ambiente regulatório, de todas as atualizações, né, de todas as legislações que estão para sair, a parte de consulta pública é muito interessante, que tem a participação, né, da sociedade antes de sair a resolução. E a gente participa muito, pensando no multinacional, em reuniões com o global. Então, a todo momento, a gente consegue ter a visão do todo, né? Não só do que está acontecendo aqui na fábrica do Rio. Então, a gente participa muito dessas reuniões e tem uma troca muito grande. E lá no iniciozinho, quando eu entrei, eu acho que a primeira atividade que eu fiz foi implementar a parte do Lean no meu setor, e que a gente vê a questão da redução do desperdício, de simplificar, de melhorar. Então, acho que todas as indústrias estão focadas nisso, para a gente poder estar sempre pensando em melhoria contínua. Então, o que foi isso do meu setor? Eu tive que criar muitos relatórios, muitos gráficos, para conseguir ver, né, os objetivos e ficar criando essa rastreabilidade dos nossos resultados. Então, assim, o Excel foi, assim, um aprendizado assim enorme. Eu achava que eu sabia Excel e lá eu fui desenvolvendo mais, porque é uma coisa que a gente usa. E é basicamente isso, a gente participa de muita reunião, a gente estuda muito nessas reuniões para saber o que está mudando, o que vai mudar, em quanto tempo a empresa consegue se adequar, se a gente já está adequado. E aí a gente vai aprendendo com cada área, cada mudançazinha que vai acontecendo, a gente aprende. Uhum. Agora, especificamente da sua função, acho que a gente poderia dividir a sua função como estagiária e a sua função agora como analista, né? Qual era a função do estagiário e agora a função do analista de regulatórios? Assim, é interessante até que essa foi até uma pergunta quando eu fiz o processo, né, para a vaga de analista. Então, assim, o que muda agora
ser estagiária e ser analista, assim, é o mesmo setor, é a mesma empresa. Assim, uma coisa que a gente vê muito forte, o que muda é a carga de responsabilidade que muda, assim, ó, de um dia para o outro, e a maneira, a parte comportamental, né, como as pessoas te enxergam. Então, assim, estagiário, analista, uma das funções que mudam completamente é a sua participação em reuniões específicas que o estagiário não poderia ficar responsável, iria à frente daquilo, né? Então, reuniões de decisões, então a gente toma mais responsabilidade nesse sentido. Muitas vezes eu não ficava como estagiária, né? Eu não poderia avaliar no sistema, né? Eu não poderia fazer essa questão da avaliação do impacto regulatório. Então, eu aprendia, eu fazia junto com as analistas, né? Eu ficava muito naquela de olhar, mas por sistema eu não poderia assinar, não poderia fazer isso. Mas eu estava sempre aprendendo e perguntando nesse sentido. É, e a questão de ficar responsável por processos específicos, né, por procedimentos específicos, como estagiário a gente não ficava. Acho que assim, estagiário a gente acompanha tudo, vê tudo, e você tem sempre ali um suporte. A gente Tem sabe que alguém te supervisionando, né? Então isso. tem alguém que vai dar aquele respaldo, né? Se tiver algum problema, tem a pessoa ali. Agora, como analista, lógico que tem o time, ele continua te ajudando, mas a responsabilidade é sua, assim, é um mix de sensação. É muito bom, só que no iníciozinho dá um medo, né? Porque você, enquanto estagiário, as pessoas te olham e falam assim, ah, lindo, tá aprendendo, é isso mesmo, Ah, né? errou, Você tudo bem, mas errou, tudo eu tô bem. aqui para te ajudar, ó, esse tá errado. Faz Exatamente. assim, né? Agora, como analista, você que tem que se Sim. auto-checar, né? Pois é, mas é bom, você vai evoluindo, você vai se cobrando mais para se aperfeiçoar, né? Mais. É muito bom. E lidar com a pressão? Assim, para mim, não mudou muita coisa, porque desde novinha eu sempre me cobrei muito. Eu falava até assim, o que eu tenho que fazer? Às vezes eu fico assim, nossa, eu sou uma pessoa tão tensa, eu me pego tensionando por bobeira, porque eu quero entregar, eu quero fazer uma coisa até para minha vida, assim, pessoal. Mas a diferença é que no trabalho as pessoas estão ali dependendo de você. Isso não vai impactar só você, né? Vai impactar outra pessoa. Então, assim, eu acho que um grande desafio lá no iniciozinho eu ficava excessivamente preocupada. Eu saía dali, eu ia para a faculdade, e às vezes eu ficava pensando, sabe? Ah, eu fiz isso, aquilo, eu ficava passando as coisas na minha cabeça. E depois eu fui vendo que, calma, não é bem assim, né? As coisas. Tudo tem como resolver, né? Mas, assim, eu acho que o segredo para a pressão não, não tem outra coisa a não ser o seu planejamento. Assim, você conseguir se planejar assim, é incrível, porque você consegue ser mais produtivo quando você organiza ali tudo que você tem para fazer. Você tem até a chance de se desenvolver em uma outra área, desenvolver uma outra atividade que não necessariamente é sua, mas você está ali, você conseguiu já adiantar as suas coisas e é bom, você aprende uma outra atividade, você interage com outro setor, isso é bom. Acho que a gente podia explorar um pouco mais essa questão, qual é a relação do regulatório com as outras áreas, né? Você falou que você está vendo tudo, né? Porque está tudo tendo, para a Anvisa conseguir fiscalizar, ela precisa estar tudo registrado. Então você consegue visualizar tudo. Vamos explorar um pouco mais Uhum. sobre isso? Sim, sim. Por exemplo, quando a gente recebe HMP mesmo, história de mudança do produto. Eu preciso providenciar estabilidade de acompanhamento, né, para a Anvisa, deixo ali para a autoridade sanitária constar a qualquer momento. Então, eu posso muito bem pegar o relatório que vem, que eu solicito para o controle de qualidade, e hoje é uma novidade até interessante, é bem novo, a gente está trabalhando com o CTD, que é o Common Technical Document, que as empresas tinham até 2021 para se adequar, e a Roche foi a primeira empresa a adotar. Então, a gente pega esse relatório que vem do controle de qualidade,
que é um relatório interno, que tem, né, todas as anotações, assim, tem muito detalhamento, e a gente transforma aquilo na linguagem regulatória, a gente transforma num modelo padrão que a autoridade sanitária espera receber e com as informações que são necessárias para a autoridade sanitária. Então, eu posso muito bem pegar esse relatório e só passar, né, no modelinho do regulatório. Mas o que eu faço? Eu começo a olhar e aí eu vejo todos os testes, eu vejo o teste de dureza, eu vejo o teste de aspecto, e aí tudo isso vai me lembrando o que eu vi na faculdade, por exemplo. Eu teve um dia assim que foi bem lá no início do meu estágio. Eu comentei até com o professor César de Farmacotec de Petalá. A gente estava numa discussão e ele falou assim: ah, pode partir o comprimido? Aí eu olhei assim e tinha acabado de chegar uma nova regulamentação solicitando, né, o teste de split justamente por essa questão, né, dos medicamentos controlados que muitos médicos recomendam a partição. E eu fiquei assim, caramba! E aí eu tive o conteúdo na faculdade e eu estava numa reunião sobre esse assunto e eu, ainda estagiária, eu falei, eu preciso falar, eu estou estudando para isso, eu tive aula para isso, e eu consegui contribuir na reunião. Então, nesse momento, as pessoas já te olham assim, caramba, assim, não está aqui só para fazer documento, né? Uma outra questão também que eu vi foi, eu estava preparando um documento de rotina, e aí chega a pessoa de outra área para falar sobre uma mudança no material de embalagem. E eu tinha acabado de ter aula de TIF sobre a parte toda do material de embalagem, e todo aquele processo de emplistamento. Aí eu falei, caramba! Então, assim, eu via tudo e eu aproveitava toda oportunidade. Então, eu comentei, né? Eu falei, então esse medicamento deve ser fotossensível, né? Porque dos tipos de embalagem, aí a analista me olhou assim e falou assim, você entende desse assunto? Eu falei, sim, estava tendo aula agora há pouco. Então, me chamaram para a reunião, sabe? Eu participei da reunião. Então, assim, eu acho que você estar atenta e você fazer o seu tempo ser produtivo te abre muitas portas, porque eu estava a todo momento conseguindo fazer esse link, sabe, com a universidade. Então, tudo que eu via lá, eu conseguia me ajudar, né, a poder enxergar o outro lado e contribuir de alguma maneira. E na faculdade eu contava esses exemplos e aí casava direitinho. Então, muito bacana, assim, eu ficava, ainda fico, né? Eu falei, nossa, é lindo, tudo se complementa. Agora, falando de plano de carreira a longo prazo, né? Uma pessoa que está atuando no regulatório, ela, como você, começou como estagiária, agora está como analista. A longo prazo, o que é o caminho pela frente? Qual é o caminho pela frente? Então, é engraçado, né? Que a gente se forma e fala assim, formei, né? E o que a gente vai fazer agora? Então, eu estava muito ansiosa, assim, que eu formei para falar assim, vou fazer um mestrado profissional para conseguir conciliar, ou já vou para MBA, eu já vou. Então, assim, uma coisa que eu fiz, eu tive abertura, eu conversei com a minha gestora, peguei a experiência dela, conversei também com as analistas, né, que são mais antigas no meu time, fui pegando experiência, né, de quem já está aí na corrida há mais tempo, e fui vendo, casando com meus interesses. Então, eu consegui ver o que era melhor nesse momento. Então, assim, eu acho que a gente vai planejando, a gente tem um objetivo maior e tem os stepzinhos anteriores, né, para chegar nele. Então, assim, pensando na estrutura como um todo, o fluxo normal, né? A gente tem o estagiário, aí vai para o analista, a gente tem os 3 tipos de analista, depois tem a coordenação e a gerência. Eu estou me preparando para me especializar nisso, porque, assim, eu entrei e eu gostei, e eu vi que é a área que eu quero atuar. Então, assim, hoje eu comecei a fazer a pós-graduação, né, de assuntos regulatórios, para eu conseguir abordar alguns temas, né, para eu ter essa questão mais de criticar mesmo os processos. Então, a gente tem uma aula de direito administrativo, a gente consegue ter uma outra visão, né? Então, de conseguir me especializar nesse sentido e futuramente eu almejo, assim, daqui a um tempo, um cargo de liderança, porque eu gosto muito disso de pessoas, de eu
Eu sou apaixonada, assim, por olhar o desenvolvimento das pessoas, de ver a evolução, eu gosto muito disso, assim, de orientar, né? Então, casar essa parte estratégica que a gente tem, assuntos regulatórios, essa parte de inteligência regulatória, e com pessoas, com desenvolver pessoas. Eu Quais acho que é isso. seriam esses 3 estágios de analista que você falou? Tem o analista júnior, o pleno e o sênior. E Você a, começa. e a mudança de um para outro envolve o quê? Tempo? Ou abrem seleções? Como é que funciona? Não sei como funciona nos outros lugares, mas eu vejo lá na Roche abre seleção, mesmo você sendo já, né, da área, você faz um processo interno. Mas eu acho que envolve, assim, o, é um combo, né? É um tempo, mas não necessariamente o tempo, mas de como que você performou durante seu momento ali, né? Então, acho que é muito mais quantos projetos você participou, você assumir risco no sentido de ir mesmo, de tomar frente, de ter aquela responsabilidade, como que você se comporta ali dentro, e não necessariamente eu fiz uma pós-graduação e agora, com certeza, eu já vou migrar de cargo. Tem muitas coisas, assim, é, que você precisa, né? Outras habilidades, outros comportamentos, além disso. Em falar em pós-graduações, pensando aí em subir de cargo, né? Mudar de cargo, ir para um cargo mais elevado, que pós-graduações são envolvidas nessa área? Olha, o que eu observo hoje é todo mundo que está indo rumo a posições de liderança, todas fizeram um MBA. Então, assim, foi até eu conversei com a minha gestora, né, pedi conselho, eu falei assim, caramba, eu tô vendo que todo mundo tem gente que já entra fazendo MBA. Só que eu entendi que nesse momento eu posso me aprofundar, mas, né, eu tô no início da minha carreira, eu posso me aprofundar mais em aspectos da nossa rotina para depois vir mais com essa parte de gerenciamento, né, de gestão, parte mais administrativa também de pessoas que é um pouquinho mais à frente, né? Que um cargo de liderança exige, né? O Isso, cargo de isso. analista, embora você tenha que trabalhar com pessoas, não necessariamente você está fazendo a gestão dessas pessoas, né? Sim, exatamente, exatamente. E eu acho que, assim, em relação a isso de curso, eu sempre gostei muito de estudar. Então, no início, eu ficava assim, ai, vou fazer esse curso, eu queria fazer tudo. Só que aí você vai começando a ter o seu foco e você consegue gerenciar o seu tempo, porque você precisa, né? Você tem muita coisa para fazer. Então, eu falei assim, nossa, meu tempo precisa ser produtivo. Então, às vezes, eu fazia um curso, participava, assim, mesmo que fosse só de um dia, e o meu conhecimento já era tão forte por conta da minha rotina ali, que nem era necessário para aquilo, sabe? Então, assim, muitas vezes não tem um curso formal, mas hoje, um grande boom aí que a gente está tendo, né, com isso da pandemia, a gente está tendo muito seminário online, tudo gratuito, sabe? E ter pessoas ministrando e que tenham experiências, né, na área que você quer, faz toda a diferença, assim, que já tenha vivido aquilo, né? Então, o que eu faço eu aproveito toda a oportunidade. Eu fui para um curso, no intervalo, abri o momento, assim, para integração mesmo, né? Eu converso, eu tô sempre. Eu quero alcançar um cargo tal, então eu tô sempre conversando com essas pessoas, eu tô sempre vendo quem é meu exemplo para eu poder pegar dicas, para eu ir me planejando nesse sentido. E essa troca de experiências, né, de conhecimentos, da prática também é bastante produtivo, né? Porque aí você Sim, tem às vezes um impasse ali que não é um curso teórico que vai te trazer uma solução. Então, vir alguém que já passou por aquele problema, como ela resolveu, é assim que você vai resolver também, né? Você consegue aproveitar essa experiência dela para ajustar a teu problema, a tua realidade. com certeza. Agora, você falou muito sobre algumas relações, né, que você fazia. Olha, estava tendo uma aula de TIF, Tecnologia Industrial Farmacêutica, e aí estava acompanhando justamente um processo de embalagem, e aí já fez uma relação. Mas eu queria que você trouxesse um pouco mais dessa relação das disciplinas, de conteúdo que você passou durante a graduação e a tua vivência dentro da área de regulatórios. Sim. É,
Curiosamente, como eu já falei, eu consegui enxergar praticamente todas as matérias. Claro que tem matérias que a gente identifica mais rápido, né? Então, TIF, eu super identifiquei, deontologia também, análises farmacêuticas. Então, quando eu ia para uma aula prática de análises farmacêuticas, mesmo eu não sendo do laboratório fazendo aquele teste, eu olhava e falei, caramba, eu preparo o dossiê com esse teste, sabe? Eu ficava super empolgada. Quando a gente vê também a parte de epidêmio, então a gente vê a parte de prevalência, de incidência, e a gente tem envolve tudo. Então a gente vê assim, por exemplo, esse medicamento eu posso avaliar pela via de doenças raras. Mas o que é uma doença rara? O que envolve isso? O que vem, né, por trás disso? Então, tudo isso eu ia linkando com a faculdade. A parte de química mesmo, a química analítica, quando eu ia avaliar, então a gente via muitas fotos também, né? Ainda vejo quando tem que avaliar alguma coisa. A gente olha e eu tenho esse olhar crítico, né? Eu consigo criticar aquilo que eu tô vendo e às vezes perceber um detalhezinho que nem faria sentido ali, ou ia passar e a gente não ia ver. Então, assim, eu acho que todas as disciplinas, elas desenvolvem, assim, caixinhas diferentes aqui na nossa cabeça, para a gente conseguir criticar certas coisas. Então, assim, tem a bioestatística, tem o cálculo, a gente está desenvolvendo, que a gente vai recorrer àquilo, não é tão ali ao pé da letra, igual a gente viu, mas aquilo por trás, ele desenvolve habilidade na gente. Então, assim, é uma nova informação, é uma reunião que a gente vai, é um documento diferente que a gente vê do global. Se a gente teve aquilo, a gente olha e não é tão uma visão tão cru, sabe? A gente consegue olhar ali e a gente tá entendendo o que tá O acontecendo, né? conhecimento flui mais fácil, né? Sim, com certeza. Existem assuntos que às vezes a gente, no colégio, na escola ali, no primeiro ano do ensino médio, por exemplo, eu achava que aquilo era um bicho de sete cabeças, né? Era algo Aham. muito difícil de se compreender. Aí depois, hoje, você ó, se pegar aquele assunto e olhar, você fala assim, nossa, por que eu achava aquilo tão difícil? Porque agora a gente já tem um contexto que modifica a nossa visão, né? A nossa aprendizagem durante todo esse período muda muito a forma que a gente vê. Uhum. E a graduação é um instrumento de modificar, de facilitar a aprendizagem. Por exemplo, você como estagiária, por já ter vivenciado análises farmacêuticas, um processo de produção dentro de tecnologia industrial farmacêutica, ou passado por um estágio na farmacinha, feito um comprimido, uma cápsula, uma Sim, solução. Então, isso já traz uma visão diferente do que você está observando, e aí flui muito mais fácil o conhecimento, né? Isso é sim. aprendizagem, né? Eu ia falar disso agora, da relação também com os estágios, né? Então, assim, eu ia para a farmacinha, é porque, assim, tudo que eu fazia, eu queria muito aproveitar aquilo para absorver o conhecimento, porque eu vi que no meu trabalho eu vejo tudo, assim, e eu posso ter um comportamento diferente diante daquilo só de eu ter aquele conhecimento. E aí eu vi um recipiente, eu falei, caramba, preparei um dossiê desse recipiente, agora há pouco, sabe? Não falava, né? Eu só pensava. E aí eu via como que aquilo se comportava, como eu não tinha aquele contato com o medicamento, porque eu não quis ser da bancada, mas eu vi ali, tipo, e ali a gente já relaciona como que talvez seja o dia a dia de alguém que esteja na produção, no controle de qualidade. Então, assim, o meu estágio no posto de saúde foi. Aí a gente vê já a outra parte quando o medicamento está sendo comercializado. Então a gente via a questão quando vai para o estoque, questão de conservação, que a gente via na faculdade, né, todos os problemas que a gente via em farmacotécnica, que o professor falava com a gente, e reclamações mesmo do paciente, poxa, o medicamento tal está em falta. E aí eu falei assim, nossa, mas por que tá em falta? E aí você vai vendo um todo, né? Falou assim, mas já contactaram a empresa tal, e a empresa tal já recebeu isso? Ou tem uma suspeita de qualidade, ou tem uma suspeita de falsificação de medicamento. Tudo isso faz parte do processo, né? Então eu via esse outro lado. E a minha experiência na fórmula, por exemplo, a gente viu muitas técnicas de tomar de decisão, de resolução de problema, de planejamento, que quando eu entrei lá no iniciozinho, eles iam fazer uma reunião, falaram assim, hoje a gente vai usar espinho de peixe. Eu falei, caramba, acabei de ver isso na fórmula, a gente usou isso, sabe?
Então, assim, tudo foi contribuindo, tudo que eu pude aproveitar dentro da faculdade, eu aproveitei para pegar cada oportunidadezinha dessa e aplicar ali na minha área de atuação. A gente vai abrir um fórum sobre o marco regulatório agora de 2019, sobre as boas práticas de fabricação e a harmonização, né, a padronização internacional que a Anvisa tá fazendo. Você está justo no setor de regulatória, né? Então, o que você observou aí desde a época do estágio, essa transição? Porque você pegou essa transição, né? Você Sim, começou o estágio em 2018. 18. Sim, Então, sim. em 2019, a Anvisa, então, trouxe esse marco regulatório das BPF, das boas práticas de Uhum. fabricação. Então, você pegou essa transição. O que você pôde observar? A Anvisa está nesse processo, né, de integrar, né, de cada vez mais ter essa interação com as autoridades nacionais e internacionais. Então, desde que ela entrou no ICH, né, que é o Comitê Internacional de Harmonização, a gente vê que ela está cada vez mais rigorosa, o que é bom, no sentido da segurança, né, do paciente, da qualidade, só que muitas vezes traz complexidade por um outro lado, porque a gente tem que reagir às mudanças muito rápido, tem todo um por trás que é muito complexo de comportamento, de mudança, foi até uma atividade que a gente fez, foi a última atividade de TIF que a gente, acho que fez comparando, né, a RDC 17 com a 301. E, assim, a gente notou muito essa questão do gerenciamento, né, do sistema da qualidade. Então, eu não consegui enxergar tanto impacto ali, né, onde eu estou hoje na Roche, porque a gente fez um comparativo e a gente foi vendo tudo que se estava coberto ou se não estava coberto. Então, assim, a gente já estava coberto em tudo, né? A gente está sempre trabalhando no antes para cobrir aquilo. Eu acho que a gente precisa muito ainda, muito esse diálogo aberto, né? Então, hoje é uma regra isso, a gente ter a participação, né, da sociedade, consulta pública. Então, a gente vê muita questão de procedimento, dos sistemas, tudo sendo mais rigoroso. Bom, eu acho que a gente pode então encerrar a entrevista, né? Com com essas inspirações, motivações. E em nome dos alunos, eu agradeço pela entrevista. Tenho certeza que foi bastante enriquecedora para os alunos. Muito obrigada a você, obrigada a oportunidade. É, na medida do possível, tentei, né, retribuir o que foi tão esclarecedor para mim, né, lá em 2017, 2018. Foi fundamental essa disciplina. E eu queria aqui dizer que ficar disponível para os alunos, eu vou deixar meus contatos com a professora Bianca, e podem me procurar, porque eu sei que são muitas dúvidas, né? Dúvidas pequenas até as mais complexas, podem me procurar, que eu estou disponível, estou sempre querendo passar, né, a minha experiência e falar nesse sentido, estou super aberta para ajudar vocês. E aproveitem ao máximo a graduação, mesmo estando aí no finalzinho, quem estava esperando se formar agora, tentem aproveitar esse momento até mesmo para planejar o futuro e ver o que vocês podem tirar de melhor nesse momento. Obrigada. Tchau, Esté. Obrigada, viu? Obrigada. Um beijo. Beijo, boa Tchau. noite. Tchau, tchau.